Está no ar, Abre Aspas, o primeiro jornal multidigital do eixo SP-Rio. Abre Aspas. Olá, muito bom dia. No ar o Abre Aspas, ao vivo dos estúdios da SP-Rio+, em São José dos Campos, São Paulo, com transmissão simultânea direto do Facebook da SP-Rio+, e também do Facebook do jornal O Vale. Lembrando que você tem essa e todas as informações sempre pelo portal sprriomais.com.br. Comigo hoje o jornalista José Guilherme Ferreira. Muito bom dia, José Guilherme. Bom dia, Glauco. Vamos enfrentar a terça-feira. E o convidado Agliberto Chagas, cientista social e professor da FATEC. Muito obrigado pela presença, Agliberto. Seja muito bem-vindo. Bom dia, obrigado, Glauco. E vamos aos destaques desta edição. Em Davos, Bolsonaro diz que vai buscar investimentos para o Brasil. O WhatsApp limita reenvio de mensagens a 5 contatos para combater fake news. Sindicatos querem mobilização nacional contra fechamento da GM. Bolsa Família. Governo Bolsonaro corta 2.600 benefícios na região metropolitana do Vale. A gente vai para um rápido break e volta com as notícias. Sob a ameaça de deixar o Brasil, a GM terá uma reunião hoje em São José dos Campos para estudar medidas que tragam viabilidade às unidades de produção no país. O encontro será comandado pelo presidente da GM Mercosul, Carlos Zarlenga, e contará com sindicalistas das duas maiores e mais antigas fábricas da empresa no país, São José e São Caetano do Sul, e com os prefeitos das duas cidades, Felício Ramute e José Auríquio Júnior, ambos do PSDB. A reunião ocorrerá 4 dias após a divulgação de um comunicado da GM dirigido aos funcionários e assinado por Zarlenga. Nele, a montadora alega que a situação na região é crítica e que estuda a possibilidade de sair do Brasil e da América do Sul. O executivo citou declaração da presidente mundial da GM, Mary Barra, ou Mary Barra, como queiram. Abre aspas, não vamos continuar investindo para perder dinheiro, fecha aspas. Procurada, a GM disse que não iria comentar o assunto. No encontro de São José, os sindicalistas vão cobrar transparência da montadora. Abre aspas, o histórico da GM é de fazer pressão para obter vantagens. Isso acontece com as montadoras há anos, fecha aspas, afirmou Renato Almeida, vice-presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de São José e trabalhador da GM há 12 anos. Ele destacou que a presença de outros sindicalistas e dos prefeitos aumenta a responsabilidade por uma mobilização nacional. Em vídeo divulgado nas redes sociais, Felício Ramute afirmou que irá atuar para evitar o fechamento da fábrica em São José. Nós vamos ver esse vídeo logo mais, vou pedir para a técnica aqui, uma discussão que começa muito forte para a nossa região, não é, Agliberto e José Guilherme? Quem é Agliberto? Olha, Glauco, Zé Guilherme, ouvintes aí, telespectadores agora também, né? Também. Que é inovação na veia. É o seguinte, a questão da GM ela é estrutural, não é só da GM, é a questão do país, né? O país está perdendo competitividade e isso não está atingindo só a General Motors, mas atingindo todas as empresas. Enquanto a gente não fizer um ajuste fiscal, ou seja, enquanto o governo não arrecadar, não gastar menos do que arrecada, não encaixar as contas, que é a grande tarefa aí do ministro Paulo Guedes e do governo Bolsonaro que está se iniciando, enquanto ele não melhorar a estrutura tributária que deixe o país mais competitivo, isso vai acontecer. O que estava acontecendo até 31 de dezembro é que alguns setores, dentre eles o campeão o setor automobilístico, tem se beneficiado com concessões que o governo faz.
benefícios fiscais, programas de isenção, de compensação, que compensava esse problema estrutural que o país tem. E agora, com esse novo governo se endurecendo, na minha opinião, é uma estratégia da GM, como ela faz em todo o início de governo, colocar na mesa, né, é a história de colocar o bode na sala, né, colocar o bode na sala, para agora chamar para negociação e tentar ganhar de novo esse benefício. Não podemos esquecer que o Senado aprovou ano passado, e o presidente Michel Temer sancionou, o Rota 2030, que é um programa de incentivos fiscais e incentivos aí para o setor automotivo, para que eles consigam desenvolver mais inovação e tecnologia e ficar mais competitivo. Então, o problema não é só isso. Não adianta, na minha opinião, ficar discutindo com o sindicato. Se eu fosse o prefeito... Porque o sindicato já veio aqui com os dois pés na Com os dois pés. Zé Guilherme, eu tenho que pegar o prefeito aí, o Felício, meu amigo Felício aí, sempre eu considero bastante. Felício, pega o avião, vai para Brasília, vai para o Congresso. Isso é uma questão de país, de Estado. O setor automobilístico é um dos que mais empregam. Você, quando compra um carro, você não está comprando o carro só, você está financiando o banco, aquecendo o setor de pós-venda, de acessórios, enfim. É uma cadeia. É uma cadeia, emprega muito. Então, essa é uma questão de Estado, tem que ir para o Congresso e para o governo. E aí nós temos um deputado aqui, né? Tem o deputado Eduardo Cury, que com certeza tem acesso a esse pessoal lá, criar lá um grupo de parlamentares que vai discutir seriamente a questão automotiva no Brasil. Então, a gente estava comentando antes de começar o programa que você já viveu uma experiência parecida, no caso da Embraer, não é isso? No passado, quando teve o primeiro governo do prefeito Emanuel, a Embraer também passava por problemas graves aí de logística, de competitividade, de uma série de coisas do país, né? Coisas do país. No sindicato, nada. O prefeito foi para Brasília, ficou lá, levou um chá de cadeira ali de 10 dias, 15 dias do presidente, mas ele conseguiu imediatamente, sentou com o presidente e conseguiu uma saída que, na minha opinião, se fizer um resgate histórico, foi o que alavancou o projeto do 145, foi um financiamento do BNDES à época de 1 bilhão de reais ou de dólares, eu não lembro ao certo, mas que alavancou a Embraer, e aí a Embraer foi embora, né? Isso foi a participação do prefeito de São José dos Campos. São José dos Campos é uma cidade importante, é a segunda pauta não commodity do Brasil. Nós não podemos ficar discutindo com o sindicato como se fosse tratar uma questão de bairro, precisa ir para Brasília. Não tem dúvida. Então vamos aproveitar e vamos conferir aqui o vídeo do prefeito Felício Ramute. Bom dia a todos. Vocês acompanharam nesse final de semana as repercussões em relação aos anúncios da General Motors sobre investimentos na América do Sul, inclusive com o pronunciamento da presidente mundial da General Motors. Desde o final do ano passado eu tenho acompanhado a movimentação da General Motors mundial, inclusive com o fechamento de algumas fábricas ao redor do mundo, e essa posição delicada. Me reuni com a diretoria da General Motors em São José dos Campos, no meu gabinete, e agora, após esse novo pronunciamento, marcamos uma nova reunião para amanhã, terça-feira, às 11 horas, onde faremos uma reunião conjunta. Diretoria da General Motors, eu, o prefeito de São Caetano, José Auríquio, os sindicatos de São Caetano e de São José dos Campos. Um esforço conjunto. E só assim é que nós poderemos, então, passar por esse momento delicado e apontar para novos caminhos. Um esforço conjunto do governo federal, do governo estadual. General Motors também já esteve reunida com a equipe do governo estadual, do nosso governador João Dória, que sensibilizou com a situação atual da companhia, e agora a Prefeitura de São José dos Campos e a Prefeitura de São Caetano. Posso já antecipar a vocês que nós não mediremos esforços para apoiar a General Motors, que ela possa trazer investimentos para a nossa cidade. Para isso, os governos têm que estar em conjunto, assim como os sindicatos. Por isso que essa reunião também nós teremos a participação do sindicato de São José dos Campos e do sindicato de São Caetano. Eu acredito que com diálogo e com boas negociações nós teremos ainda boas notícias e conseguiremos reverter este quadro atual e transformando então o Brasil num grande polo de produção para o desenvolvimento de veículos para toda a América do Sul e para o mercado global da General Motors. Esperamos e acompanhamos que as decisões e soluções sejam a contento tanto para a população quanto para a grande cidade de São José dos Campos. Vamos acompanhar de perto isso tudo.
O governo do presidente Jair Bolsonaro cortou 2.600 famílias da região metropolitana do Vale do Bolsa Família agora em janeiro. O número de famílias atendidas no Vale do Paraíba caiu de 87.983 para 85.375, um corte de 2,96% no total de beneficiários. Trata-se da maior redução desde abril de 2018, quando o governo reduziu de 88.400 para 84.000 famílias nas cidades da região. Também é o menor número de famílias atendidas no Vale desde setembro do ano passado, quando o programa atendeu 83.800 famílias. A explicação do Ministério da Cidadania é que as mudanças no total de beneficiários são normais em razão dos mecanismos de controle e da entrada e saída de famílias do programa. Ainda segundo a pasta, a fila de espera para a entrada no programa está zerada na região. Com previsão de arrecadar 239 milhões de reais, a Prefeitura de São José dos Campos iniciou ontem a distribuição dos carnês do IPTU, o famoso Imposto Predial e Territorial Urbano. São, ao todo, 243.846 carnês em todo o município. E com uma novidade, o boleto solidário, que dá ao contribuinte a chance de ajudar voluntariamente em projetos voltados para a causa animal. De acordo com o governo Felício Ramute, o pagamento deste boleto à parte, não obrigatório, terá arrecadação destinada para incentivar itens como posse responsável, controle populacional de cães e gatos, atendimento médico veterinário e instalação de microchips nos animais. Segundo a Prefeitura, o valor do pagamento pode ser parcelado em até 10 vezes, mas quem optar pelo pagamento à vista tem desconto de 7,5%, com vencimentos entre os dias 18 e 22 de fevereiro. Para este ano, o reajuste do IPTU segue o patamar da inflação, que foi de 3,56% nos últimos 12 meses. Os boletos podem também ser retirados no site da Prefeitura. Abre aspas, o cidadão de São José, pelo terceiro ano consecutivo, recebe, através da arrecadação do IPTU, a prestação de serviços de qualidade, principalmente nas áreas de saúde, educação e manutenção da cidade. Fecha aspas, afirmou o secretário de Gestão Administrativa e Finanças do governo Felício José de Melo Correia. Uma outra coisa difícil aqui nesse janeiro, que é complicado com todo tipo de imposto chegando. Os itens da cesta básica de material escolar podem variar até 46% nos preços nesse ano em São José e Taubaté. É o que mostra a pesquisa do NUPS, o Núcleo de Pesquisas Econômicos Sociais da Unital, divulgada ontem. Entre 10 e 15 de janeiro, os pesquisadores levantaram o preço médio de 12 itens de material escolar em 10 lojas, 5 em cada cidade. Os valores foram comparados com pesquisas feitas no ano passado, no mesmo período. No geral, os 12 itens juntos ficaram mais baratos neste ano, passando de R$ 214,92 para R$ 205,63%, uma variação aí de 4,32%. Do total, 5 produtos apresentaram queda e 7 tiveram aumento de um ano para o outro. Entre as razões da queda, segundo o NUPS, estão a importação de produtos chineses e queda da renda familiar. A pesquisa de preços pode produzir, vejam bem, fiquem muito atentos, uma economia ao consumidor de R$ 155,67, diz o NUPS. Diferença para lá de substancial nesse janeiro, que acaba assustando tudo e todos, não é? Os pais, eu acho que precisam ficar atentos, que essa compra por pacote, você faz uma média ali complicada, né? Se ele for procurar, mesmo que dê um pouco mais de trabalho, se ele for procurar os itens em algumas 2 ou 3 lojas, a compra pode baratear, né? Lá em casa eu fiz o seguinte, eu dei presente de Natal.
Aproveitei, não fui muito bem visto, mas eu aproveitei e falei, olha, vai ter um presentinho e o material escolar. E por incrível que pareça, antes do Natal estava um pouco mais barato, tinha algumas promoções e tal, e a gente aproveitou e já comprou o material escolar da criançada, porque começo de ano é melhor dar uma aliviada no caixa, né? É uma boa dica, né? Você sabe que vai precisar de algumas coisas, né? Então, aquele estojinho que ele queria, com 12 canetinhas, 16 canetinhas, eu falei, não, vou tirar uma de 18, mas é presente de Natal. Negociar, fechou, acabou o problema. A economia deve ter sido boa, mas com certeza comprometeu a sua popularidade em casa. Mas isso aí faz parte do gestor, né? Mas funcionou, é boa. Fica aí a dica. E a rodovia dos Tamoios foi liberada hoje após ficar interditada por conta da explosão de um carro forte na tarde de ontem. A liberação aconteceu às 2 da manhã nos 2 sentidos. Foram bloqueados pontos no trecho do Planalto e também na Serra. A interdição durou cerca de 7 horas. No fim da tarde de segunda, 2 carros fortes foram atacados por uma quadrilha fortemente armada perto da cidade de Paraibuna. Segundo a Polícia Rodoviária Estadual, 3 veículos fizeram o cerco e chegaram a explodir um dos carros fortes, que tombou na pista e pegou fogo. 2 vigilantes ficaram feridos, mas ainda não há informação sobre valores roubados. Outro carro forte, que estava no comboio, conseguiu furar o bloqueio dos criminosos e não foi danificado. Ainda segundo a polícia, a quadrilha fugiu pela SP-88, sentido cidade de Salesópolis, e bloqueou a estrada com pneus. Um dos veículos utilizados na ação foi abandonado na rodovia. A violência está aí, né? Impressionante, né? Como tem crescido, e esse tipo de violência é a última escala da cadeia de valor. É dinamite. O cara vai lá para... É absurda a violência que esse tipo de ação tem, né? E uma coisa importante, eu tenho visto aí o governador Dória colocar uma série de medidas, aí, principalmente aqui na região metropolitana do Vale, que é uma das mais violentas do estado, mas aqui precisa de muito investimento em tecnologia e inteligência, né? Porque se você combater esse pessoal, é difícil. Não, porque é o seguinte, eles gostam de fazer essa operação aqui na Tamoios, né? Pois é. Porque deve ter uma logística que para os bandidos deve ser muito boa, né? Tem que começar a estudar isso. Eu fiquei impressionado hoje de manhã, estava lendo algumas notícias com o susto do governo do Ceará, assustado com o poder das facções, né? Então, assim, eles estão com poder não só bélico, como está vendo aí, mas o poder de inteligência. Essa questão que você acabou de falar é fundamental e muito importante o que você está falando, logística, né? Pois então, aqui é muito fácil, tem um monte de rodovia, tem um monte de lugar aí. Ontem no Ceará, mesmo com as tropas mandadas pelo governo federal, né, eles atacaram um caminhão, uma escola e até uma estação de energia. Pois é, isso aí virou terrorismo urbano, né? Guerrilha urbana, então é complicado. Não tem dúvida, a despeito da ação da logística, é impressionante, da inteligência também, o nível de organização para a operação em si, o que revela um nível de treinamento, vamos profissionalismo, dizer, né? Profissionalismo específico para cada ação, porque uma ação dessa é uma ação complicada. Eu tenho uma expectativa positiva em relação ao que o governo está anunciando. O governo tem falado muito isso, né? Atuar, ainda mais agora com alguns militares especialistas nesse tipo de ação, de atuação. Eu acredito que a gente pode ter novidades nisso, mas o governo municipal e o governo estadual precisam acompanhar, ou seja, é uma parceria, né, das 3 esferas aí. Então, e uma coisa difícil que a gente tem que acompanhar de perto, porque está realmente insuportável e principalmente assustador. E assustador tudo que diz respeito ao WhatsApp, todo mundo fica interessado. E o WhatsApp anunciou ontem que seus usuários poderão encaminhar mensagens para apenas 5 contatos de pessoas ou grupos. Todo mundo assustado, claro. A medida reforça a política anunciada no ano passado pela empresa de limitar os encaminhamentos a 20 destinatários. As ações são voltadas para combater a difusão de notícias falsas, as famosas fake news. A previsão da companhia é lançar a atualização que reduz o número de pessoas que podem receber a mesma mensagem ao mesmo tempo. A nova versão será lançada primeiro para aparelhos com sistema Android e depois para o iOS.
O limite a 5 contatos já havia sido imposto a usuários na Índia em julho do ano passado, após uma série de linchamentos e homicídios provocados pela difusão de boatos pelo aplicativo. Como cada grupo pode ter até 256 membros, uma mensagem pode ser encaminhada para 1.280 usuários de uma vez, contra 5.120 seguindo a regra anterior. Dessa forma, a expectativa é que a imposição dessa dificuldade restrinja a difusão de notícias falsas pela plataforma. Isso eu gostaria até de um comentário, porque a fake news é um problema sério que acontece no nosso país. Já tivemos aí, durante a eleição, e mesmo a gente vê os exemplos que tiveram aqui nos Estados Unidos, um fato que deve ser combatido com muita força. E vamos ver agora pelo aplicativo, qual vai ser a repercussão dentro do nosso regime e da nossa rede aqui. Não, eu acho que a gente sentiu na pele a questão da fake news, né? Não teve uma pessoa que não foi enganada por coisas que apareceram no seu telefone, né? É perfeito. Eu acho que tem que haver a conscientização de que você não pode acreditar na primeira coisa que aparece, né? E eu vejo com bons olhos essa questão os donos do negócio têm que se envolver também na questão, né? Principalmente se começa a impactar o negócio deles, né? Porque eles não vão tomar uma medida dessa se não estivesse começando a fazer barulho lá dentro, né? Ou seja, começar a perder receita, né? Agora, tem uma questão que eu queria comentar disso, que vale a pena até para todo mundo que está nos assistindo aí e ouvindo. Tem algumas questões importantes. Nós somos o 4º país com o maior uso de internet do mundo, né? Assim, dos 193 países, nós somos o 4º. E uma coisa importante é assim, o Brasil ele tem algumas características que eu chamo de modelo mental, culturais, né? Que facilita isso. Por exemplo, o Brasil adora uma fofoca. Antes do WhatsApp, do Facebook e tal, tinha outras formas de fazer, né? Os boatos, lembra disso? Os boatos, não sei o que e tal. Só que isso demorava mais tempo para repercutir. Agora é online, né? É real time, então a coisa flui muito rápido. Isso também tem um outro agravante. A nossa escolaridade média é baixa. Se a gente somar os analfabetos mais os analfabetos funcionais, são 53 milhões de pessoas. 1/4 da população não consegue entender o que está escrito. Então, ela às vezes olha o título e passa e não vê a matéria, ou às vezes olha a matéria, não entende e compartilha, e isso complica bastante a gente combater o fake news, né? Medidas como essa ajudam a controlar um pouco a disseminação, mas eu acho que não é a grande raiz do problema. A raiz do problema é muito mais profunda e vai demorar mais tempo para resolver, que é a educação. Pois é, você vê, só para lembrar que hoje mesmo, né, eu vi na minha timeline uma notícia que não era de hoje, era do ano passado, né? Pois é. Isso também é fake news, né? Sim. Porque é gente querendo, pegando notícias velhas, tentando ressuscitá-las. Sim. Não, isso perde a qualidade do debate, inclusive. Pois é, porque você, sabe, confunde a sua... Eu tenho uma coisa que eu não gosto muito, me deixa muito triste, às vezes até bravo, assim, são os assassinos de reputação. Tem pessoas especialistas nisso. O cara começa a colocar uma coisa, outra, insinuar, jogar para cá, jogar para lá, e vai colocando a coisa de uma forma que daqui a pouco vira verdade. Aquela história de uma mentira bem contada durante muito tempo vira verdade, né? Então, isso é muito sério, num país que está querendo se recolocar no mundo e tal, e tem que resolver isso. Muito, muito sério mesmo. E a gente vai para mais um break e volta com o tempo, claro, e com as notícias nacionais. Até já. E voltamos com o Abre Aspas desta terça-feira ao vivo para você. Lembrando que você pode ter essa e muito mais informações pelo nosso portal spriomais.com.br. E chegou a hora de nós falarmos do tempo. Hoje a gente vê aqui dos altos da Cassiano Ricardo, essa imagem bonita que você vê atrás de mim aí, daqui a pouco você vai ver também. Um céu hoje literalmente de brigadeiro. Mas quem entende de tempo é o meu amigo
Caio Souza. Fala, meu amigo Caio. Fala, Glauco Turzi, muito bom dia. A terça-feira vai ser mais um dia de bastante sol e calor aqui na nossa região. Um sistema de alta pressão em médios e altos níveis vai dificultar um pouco a formação de nuvens, principalmente durante a manhã e o início da tarde. Por conta disso, teremos aí um céu variando entre parcialmente nublado a claro e a frequência do sol um pouco maior. Por conta disso, novamente, as temperaturas vão subir bastante. A máxima prevista na região do Vale do Paraíba é de 35 graus. Já na capital paulista ficaremos com 33, 32 no litoral norte e 26 na Serra da Mantiqueira. No final da tarde temos novamente chances de chuva, aquelas famosas pancadas de chuvas isoladas. Elas devem ficar concentradas em áreas de serra e também ao redor das grandes cidades aqui do Vale do Paraíba e da capital. Muita atenção na própria Serra da Mantiqueira, Campos do Jordão, Santo Antônio do Pinhal. E no litoral norte as chances de chuva hoje são um pouco menores. A partir de amanhã já temos aí novamente as pancadas generalizadas que podem ocorrer em todas as cidades da nossa região. Caio Souza, direto da Sala de Operações do Tempo Vale, para o jornal Abre Aspas. Obrigado, Caio Souza. Então, hoje prepare a água, sombrinha, porque vai ser difícil o dia hoje. E o presidente Jair Bolsonaro quer aproveitar sua participação no Fórum Econômico Mundial em Davos, na Suíça, para atrair investimentos. Abre aspas, nós queremos mostrar que o Brasil tomou medidas para que o mundo reestabeleça confiança, que os negócios voltem a florescer entre o Brasil e o mundo sem viés ideológico, que nós podemos ser um país bom para investimentos e, em especial, para o agronegócio, nossas commodities mais caras. Queremos ampliar esse tipo de comércio. Por isso, estamos aqui para mostrar que o Brasil mudou. Fecha aspas. Indagado por jornalistas, o presidente não quis antecipar encaminhamento do programa de privatizações. Abre aspas, a gente não vai anunciar particularidades no tocante a isso. A agenda está com o nosso chefe da economia, Paulo Guedes. Está bastante detalhado nesse sentido e ele vai anunciar a partir do momento que tiver certeza que faremos boas privatizações, fechou aspas. Jair Bolsonaro informou que o discurso de hoje na abertura do fórum será curto, objetivo e claro. Segundo ele, o texto a ser lido é para darmos recado mais amplo possível do novo Brasil, que se apresenta com a nossa chegada ao poder. Também em Davos, o governador de São Paulo, João Dória, e Luciano Huck. Na bagagem de Dória, um vídeo que apresenta o estado de São Paulo a investidores internacionais, por sinal, um vídeo muito bonito. Chegada Bolsonaro em Davos, primeiro compromisso internacional dele, uma responsabilidade realmente muito grande e chega com alguns vieses interessantes. A proposta de mostrar essa abertura do Brasil e, segundo a crítica internacional também, mostrar quem ele é na realidade e dar uma aliviada na imagem dele. É por aí, não? Com certeza, é o momento agora o Bolsonaro é um chefe de Estado, né? Está representando o país. É fundamental ele comunicar bem quais são os fundamentos do governo dele, principalmente no que diz respeito à economia, o compromisso com o ajuste fiscal de verdade, o compromisso com o diálogo com o Congresso, porque nós somos um país aí que tem tripartite, precisa ter um bom diálogo com o Congresso, e mostrar também a liderança dele sobre o ministério que ele compôs, sobre os gestores do governo. Esse é o grande desafio. Não adianta lá fazer propaganda e depois, quando chegar aqui, os investidores encontrar outra realidade. Um país burocrático, um país caro, um país que não tem competitividade porque tem uma estrutura tributária cara, é um país que prima pelos acordos de campeões aí, né, de empresas que se beneficiam, e não um país que tem respeito com os contratos, que tem respeito com a economia internacional. Eu só queria fazer uma observação, que eu não gosto muito dessa ideia
de ficar só focado no agronegócio. O agronegócio é fundamental, somos sim liderança em commodities, precisamos continuar com isso, melhorar a produtividade, porque nós somos competitivos da porteira para dentro, né? O pessoal dá conta, da porteira para fora, que tem a ver com o governo, tem a ver com a infraestrutura, nós estamos com problema, mas nós precisamos também conversar, mostrar que nós somos um país que está empenhado daqui para frente, deve estar empenhado em produtos de alto valor agregado. Nós temos uma indústria aeronáutica aí que precisa ser apoiada, mesmo que pese aí esse acordo com a Boeing, nós temos uma série de outras empresas que produzem peças, sistemas, veículo aéreo não tripulado, satélite, material de defesa. Nós temos uma indústria que está precisando recolocar a parte eletrônica, a nossa competência que nós perdemos, os produtos eletrônicos. Qual foi o último produto eletrônico que o Brasil lançou? A gente não consegue nem lembrar próprio, né? Nós temos uma indústria que precisa, a biotecnologia está aí, nós precisamos retomar a Embrapa, potencializar a Embrapa, mostrar para o mundo que aqui sim tem parceria, nós temos um ecossistema maravilhoso, com uma biodiversidade maravilhosa, que pode agregar, que pode atrair investidores nesse setor, como está acontecendo no setor de cosméticos, por exemplo, né? Enfim, nós precisamos agregar valor para gerar empregos melhores, gerar renda melhor e, obviamente, dar prosperidade para a nossa população, né? Não tem dúvida, mas indiscutivelmente, no momento, Davos é uma grande vitrine para o governo Bolsonaro também e vai ter que mostrar muita coisa lá, né? E ele chega bem, né? Ele chega bem lá, com exceção dessa questão do filho dele, que é uma questão aí mais interna, mas ele chega bem, ele está levando lá o Moro, está levando o Paulo Guedes, né? Eu acho que ele chega bem, mas mas tem essa contradiçãozinha que eles precisavam resolver essa questão do filho, né? Com certeza. Porque vai arrastando e vai contaminando de alguma maneira o próprio governo. Com certeza. Uma coisa interessante, assim, o filho dele teve 3 tentativas de explicar a situação dele lá na questão aí dos depósitos, da movimentação financeira. A pior que ele teve foi a tentativa de ir ao Supremo Tribunal Federal reivindicar o fórum privilegiado, que ele não tinha ainda. Ali ele acusou o golpe, como nós falamos aqui no interior, né? Então ali ele precisa resolver isso até para dar equilíbrio político para ele, né? Nós estamos aqui com uma matéria sobre isso. Exatamente, eu vou pegar carona aqui com vocês, que é exatamente o nosso próximo assunto. Uma escritura registra que o senador eleito Flávio Bolsonaro recebeu 2 imóveis e mais R$600 mil pela venda de um apartamento. O senador eleito disse que parte do sinal dessa compra foi paga em espécie e que depositou esse dinheiro na conta dele entre junho e julho de 2017. O comprador confirma que pagou cerca de R$100 mil em dinheiro vivo, mas, de acordo com a escritura, o pagamento de R$550 mil aconteceu 3 meses antes das operações consideradas atípicas pelo Conselho de Controle de Atividades Financeiras, o COAF. Os outros 50 mil foram pagos em agosto em cheques no ato da escritura. O apartamento fica no último andar de um prédio em Laranjeiras, na zona sul do Rio. O imóvel tem 226 metros quadrados e dependências na cobertura. Flávio Bolsonaro comprou o imóvel na planta junto com a esposa. Pela escritura, a compra foi em dezembro de 2016, no valor de R$1.700.000. O comentário do jornalista José Guilherme Ferreira. Eis a questão. Agora sim. Que existe uma outra violência no Rio de Janeiro, né? Muitas vezes abafadas pelos tiros de fuzil, que transformaram em trilha sonora de milhares de famílias, né? É a violência que atua na surdina, a corrupção entre políticos, né? Ontem, o Procurador-Geral da Justiça do Rio, Eduardo Guzen, disse que 27 deputados da Assembleia Legislativa do Rio estão sendo investigados por improbidade administrativa. Outros 75 assessores desses deputados foram flagrados pelo COAF com movimentação muito acima de seus salários, as chamadas movimentações atípicas. O MP quer saber a origem e o destino das movimentações financeiras. Suspeitas que esses funcionários eram obrigados
a repassar parte dos salários que recebiam para os deputados, ou ainda pode ser até que existam funcionários fantasmas. Na lista de investigados, além de Flávio Bolsonaro, do PSL, que é sempre destacado por ser o filho do presidente, né, há deputados de outros partidos, sim, como o do petista André Ceciliano, que atualmente é o presidente em exercício da casa, que teria movimentado a maior quantia, 26,5 milhões de reais, entre janeiro de 2011 e julho de 2017. Ontem eu acompanhei as desculpas esfarrapadas dos envolvidos numa reportagem da Globo News. É de chorar. Quer dizer, não dá para acreditar nas desculpas que essas pessoas dão. Entendeu? Que é tudo amizade, eu te empresto 2, eu te empresto 5, entendeu? Zé Guilherme, é bem colocado e é uma questão estrutural. Tanto é verdade que tem uns 10 presos lá, né? O ex-presidente da Assembleia está preso, tem vários outros, e que são coisas assim absurdas, né? É um Estado paralelo que ele está misturado com milícia, está misturado com tráfico, com narcotráfico, está misturado com um monte de coisa que esse dia a dia, que, como você disse, que está nas movimentações financeiras laterais, como dinheiro em espécie, vai para cá, vai para lá, e isso é geral, né? Agora, o problema é que o Bolsonaro, o Flávio, todos os filhos e todo o grupo ganharam uma eleição em sintonia com a sociedade justamente contra isso. Quer dizer, a disfarçatez não pode ser vencedora nesse caso, né? Ela não pode estar tão a esse nível, né? Pois é, sabe que essa coisa de depositar picadinho, né? Você sabe que o juiz Sérgio Moro, que é ministro agora, né, da Justiça, num livro dele chamado Crime de Lavagem de Dinheiro, editora Saraiva, 2015, ele diz o seguinte, que uma das práticas de ocultação de recursos ilícitos é dividir um depósito maior em diversos valores menores, visando dificultar a capacidade de bancos e do COAF de identificar a origem e a destinação dos recursos. Agora nós temos um ministro que uma das máximas dele copiada, ou fez um benchmark lá com operações mão limpas da Itália, é o famoso siga o dinheiro, né? É o follow the money, né? Siga o dinheiro. Será que eles vão seguir esse dinheiro então, até o fim? Se ele seguir o dinheiro, ele vai conseguir pegar muita coisa. E o pior, um dos secretários dele era justamente o responsável lá em Curitiba por fazer esse tipo de operação. Então, tem tudo para seguir, né? Agora vamos ver como é que o governo vai sair dessa. Vamos aguardar e acompanhar sempre, claro. Uma notícia boa. Se até a década de 1970 as crianças por aqui aprendiam a ler com Monteiro Lobato e seu Sítio do Pica-Pau Amarelo, a partir dos anos 80, Maurício de Souza, um dos ávidos leitores do escritor taubatiano, tomou a frente na alfabetização com a Turma da Mônica. Anos depois, o sexto nome mais lembrado na literatura nacional se rende a uma homenagem àquele que assina o primeiro lugar nesse ranking. Souza lança Narizinho Arrebitado pela editora Girassol, um livro em que a turma do bairro do Limoeiro visita o sítio. A obra do desenhista vem de encontro ao fato do trabalho de Monteiro Lobato ter entrado em domínio público em 1º de janeiro de 2019, conforme o Vale já havia noticiado, inclusive. Isso significa que as editoras podem agora produzir edições sem a obrigação de pagar direitos autorais aos herdeiros. A expectativa é que ocorra com Lobato o mesmo que aconteceu com Saint-Exupéry, cujo trabalho O Pequeno Príncipe virou febre em 2015. No lançamento de Maurício de Souza, a obra de Lobato foi adaptada por Regina Zilberman, a especialista no autor. O livro deve chegar às livrarias nas próximas semanas. É sempre um enorme prazer falar desses lançamentos. Claro que envolve Monteiro Lobato, dada a nossa ligação fortíssima com esse grande ator. E que bonito a gente saber que agora, em domínio público, muito mais gente vai poder apreciar e replicar também esse enorme trabalho. Várias editoras já estão
reeditando a obra, né? E até vai ter uma bela edição estou sabendo que vai ter uma bela edição da editora do SESI. É uma excelente notícia, principalmente por conta daquilo que eu falei há pouco, né? Nós temos uma necessidade muito grande de educar, reeducar pessoas que já foram formalmente educadas, porque ainda tem essa questão do analfabetismo funcional. E um mestre, né? É um mestre de uma sensibilidade, de uma beleza toda a obra dele, e agora, puxa, isso vai fluir. Imagina a molecada, eu estou curiosíssimo para Eu também estou curioso. comprar para meus filhos. Essa união de Maurício de Souza com Monteiro Lobato, fantástico, né? É o nosso Walt Disney, né? Nem fale. Você sabe que o Maurício de Souza foi flagrado na praia esse fim de semana, e não sei, alguém o identificou, né? E pediu para ele desenhar. Então ele ficou um tempão desenhando com palito de sorvete na areia da praia. Aqui é um cara... Ele é afável. Eu encontrei com ele em Fortaleza, aquele bendito jogo lá, 2-1 na Colômbia em 2014. Né? Bendito jogo. E ele estava no mesmo hotel e tomar um café ali. Ele é uma simpatia, um cara, nossa, é fantástico. Muito bom. E com essa obra fantástica, excelente notícia. Mais uma vez com essa ligação com o nosso grande Lobato e Monteiro Lobato. E nós estamos caminhando aí para o final do jornal. Eu já fico meio apreensivo aqui. Teremos alguma pérola hoje? Você quer que eu fale mais uma notícia final? Por favor. Hoje vai sair a lista do Oscar. Daqui a pouquinho, às 11h20, Oscar 2019. Para quem gosta da festa, é fácil acompanhar pela TV, né, ou pela página oficial da Academia no Facebook. Melhor atriz? Olivia Colman. Glenn Close versus Lady Gaga. Será que o Rami, que fez o Freddie Mercury, será indicado? É minha aposta. O filme Roma, do mexicano Alfonso Cuarón, fantástico, concorrerá a melhor filme. É um filme emocionante, né? Fantástico, eu adorei. Disponível para assinantes já na Netflix, né? Sim, eu assisti. Então, eu acho que o negócio é ir preparando o estoque de pipoca, né? Já tem um mês para a festa. A festa do Oscar é do dia 24 de fevereiro, mas é bom já fazer um estoque, né? Não, prepare-se. E o mais legal, há muito tempo a gente tinha um grupo que fazia exatamente, assistia todos os filmes, já rolava uma briga antes, porque já tinham as escolhas, e uma grande reunião, que é sempre um programa assistir ao Oscar, com bebidinhas, pipoquinhas e tal, e a gente continuava a briga na torcida pelo Oscar. Você sabe que o pipoca vai bem com espumante, né? Muito bom. Além de ser muito chique. Cerveja também, pessoal. Também. Na Europa se faz muito, né? Também. Porçãozinha de cerveja com pipoca. Nem fale. Nós estamos indo para... Muito obrigado, Zé. Muito obrigado, Agliberto. Nós estamos indo para o final desta edição. Claro, sempre agradecendo a sua audiência. Lembrando que nós estamos ao vivo e à sua disposição para sugestões, comentários e tudo mais. Agradecer a nossa grande equipe aqui, jornalista Douglas, o Pedro, a Gabi, que fazem isso tudo acontecer para você. Lembrando, por favor, a sua participação é sempre muito importante. Tudo isso que você viu hoje aqui à sua disposição pelo portal sprriomais.com.br. Agradeço a José Guilherme Ferreira, nosso comentarista e jornalista, a Agliberto Chagas, que fez essa participação especial, espero que é a primeira de muitas, aqui no Abre Aspas. Obrigadão mesmo. E a você, até amanhã com mais um Abre Aspas. Ótima terça-feira e não esqueça a sombrinha, porque hoje vai ferver.